Bom, o Ministério da Saúde faz um alerta sobre o aumento dos casos da Covid-19, reforça o uso de máscaras e a higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão. A nota da Secretaria de Vigilância divulgada no fim de semana cita, por exemplo, a circulação da subvariante da Omicron, a BQ.1 aqui no país. E para falar mais sobre essa nova onda da Covid-19, gentilmente nos atende o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Tudo bem, secretário? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Prazer poder estar conversando com vocês nesta manhã. Prazer é nosso. Bom, secretário, quando todos já achavam, não é, que a pandemia vinha sendo superada, a gente vem enfrentando esse aumento de casos e a grande pergunta é: qual é o risco de nós termos uma onda um pouco mais forte ou até mesmo mais forte, ou por ser uma variante da Omicron, que já era uma cepa teoricamente mais fraca, não é? A não ser para as pessoas que têm comorbidades ou não estão vacinadas, qual é realmente o perigo de se ter uma situação mais grave? É fundamental que nós estejamos lembrando que nós estamos numa situação muito diferente daquela que nós vivíamos sem vacina. A vacinação fez com que a grande maioria dos quadros que hoje nós temos visto, das pessoas que apresentam sintomas, sejam sintomas muito leves, que lembrem muito mais um resfriado do que uma própria gripe. A gente sabe que a gripe, ela dá aquele mal-estar geral, dor no corpo importante, ou repercussão muito maior no sistema respiratório, principalmente pulmão. E não é isso que nós temos visto. A grande maioria das pessoas que estão apresentando sintomas são sintomas muito leves. Então, dessa maneira, comprova-se que a vacina é a forma ideal de proteção. Portanto, estamos num momento muito diferente do que nós vimos no passado. Mas nós precisamos que as pessoas realmente se vacinem. Só para se ter uma ideia, nós temos no estado de São Paulo 4 doses disponíveis. 10 milhões de pessoas que poderiam já estar fazendo a sua segunda dose e não fizeram, incluindo crianças. E 7 milhões de pessoas não tomaram a sua terceira dose. Portanto, é fundamental que as pessoas estejam realmente imunizadas para que estejam devidamente protegidas contra o Covid. Lembrando que, à medida que nós temos um mundo que não vacina, que é diferente do que nós vimos, especialmente aqui no estado de São Paulo e no país, é claro que o surgimento de novas variantes vão acontecer. Por isso, a proteção, a imunização se faz de forma imperiosa. Nós trouxemos aqui, secretário, a informação de que em pelo menos 12 estados além do Distrito Federal já há esse registro de aumento de casos da Covid diante dessa nova subvariante da Omicron. Como está a situação aqui em São Paulo? E mais uma perguntinha, nós também falamos há pouco sobre essa recomendação do Ministério da Saúde para se utilizar máscaras, reforçar a higienização das mãos. É momento agora de realmente retomar o uso de máscaras? Nós temos, desde o dia 25, agora de outubro, uma elevação do número também de internações. Não apenas de casos, mas internações em enfermarias e nas unidades de terapia intensiva. Foram aproximadamente 50% de aumento nas enfermarias e 64% de aumento nas UTIs. O que nós vimos de diferente também das outras épocas ou das outras ondas? Nós observamos, sim, que a gravidade em que essas pessoas eram internadas foi muito maior. Sempre, e a grande maioria delas, eram pessoas que ou não tinham a sua condição vacinal instituída, ou seja, as 4 doses, algumas delas sequer a terceira dose, mas especialmente pessoas que tinham algum problema na sua imunidade ou na sua condição clínica, sejam idosos com outras doenças também em curso. Mas a gravidade de que se viu a internação dessas pessoas foi muito menor do que a gravidade que nós víamos no passado. E o tempo de internação dessas pessoas nas unidades de terapia intensiva foi também menor. Só para se ter uma ideia, nós tivemos na segunda onda uma média de permanência nas unidades de terapia intensiva de 7 dias, podendo variar 10 até 14 dias. Hoje o que nós vemos? Nós vemos que esses pacientes acabam ficando 48, 72 horas, 2 a 3 dias, e acabam, então, sendo transferidos logo a seguir para o quarto, frente à sua condição clínica melhorada.
Então, nós temos, sim, uma situação muito melhor e que, apesar desse aumento percentual, o número de pacientes ainda é muito menor do que aquele que nós vimos, por exemplo, no comprometimento das unidades de terapia intensiva no início do ano, quando nós tivemos a circulação da Ômicron. Então, dessa maneira, nós estamos sim atentos. E com relação à utilização de uso de máscaras, nós retomamos algumas considerações, especialmente na população idosa, população portadora de doenças crônicas, especialmente doenças que comprometam a sua imunidade ou que façam algum tratamento que comprometa a sua imunidade, seja quimioterapia, uso de corticoide, uso de medicações que nós chamamos imunossupressoras. Então, todas essas pessoas devem retomar máscara, mas nós temos que dizer um outro aspecto, principalmente para gestantes e pessoas obesas. É fundamental que essas pessoas, especialmente em ambientes fechados, aglomerados, e aí se inclui o transporte público, retomem a utilização de uso de máscara. As pessoas que tenham algum familiar com essas características em casa também tomem esses cuidados nessas aglomerações que possam eventualmente acontecer em ambientes fechados e utilizem-se máscara exatamente para que... Estamos no ar, secretária. Secretário.